Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Hoje aqui em Provérbios 24:6. Todas as manhãs nós estamos aqui com um devocional, então curte o nosso devocional, dá um joinha no vídeo, porque quando você dá um joinha, você cria engajamento nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se for o caso, ative o sininho, porque todo dia, quando nós postarmos o devocional, você vai receber aí uma pequena notificação de que nós temos mais um vídeo no ar. Compartilhe esse devocional com outras pessoas, porque fazendo isso você vai estar ajudando o reino de Deus a ser propagado pelas plataformas digitais. Provérbios 24:6 diz assim: quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Nós temos falado sobre objetivos e como conquistar os nossos objetivos. É claro que, acima de tudo, é importante a fé. Você jamais vai conseguir conquistar um objetivo se você não tiver fé em Deus e fé em você mesmo. Você precisa acreditar em você mesmo para você também poder realizar e conquistar os seus objetivos. Só que para você conquistar os seus objetivos é necessário 3 coisas fundamentais. Primeiro, estratégia. Você precisa de estratégia. O texto diz assim: quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica. Então, para se vencer um objetivo é necessário ter estratégias. Só que se você não tem estratégias e tem dificuldade de desenvolver estratégia, você precisa andar com pessoas estrategistas. Exatamente, pessoas que têm facilidades em desenvolver estratégia. Então você vai aprender a arte de desenvolver estratégias para as batalhas, para conquistar os objetivos. Olha o que o texto diz. Ele continua: pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Ou seja, você necessita de orientação estratégica, porque com muitos conselhos se conquista a vitória. Então você precisa andar com aquelas pessoas que têm facilidade, estrategistas. Exatamente. Nós precisamos aprender. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Então é importante nós sermos humildes e andar com pessoas que podem nos dar uma didática. Então, qual é o seu objetivo? Procure pessoas que nessa área são estrategistas e que vai ajudar você a desenvolver estratégias, planos, projetos. É importante, isso é importantíssimo, tá? Segunda coisa, você precisa matar a ansiedade. Tem pessoas que andam muito ansioso, a ansiedade te atrapalha. Tem gente que troca o dia pela noite, enfim. Então, a ansiedade, ela atrapalha tudo. Ela tira a sua paz, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar com uma ansiedade aguda aí na sua vida. Então você precisa vencer a ansiedade. Tem gente que morre de preocupação antes das coisas acontecerem. Nem aconteceu, a pessoa já está morrendo de preocupação, já está preocupada. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não andeis ansiosos. E ele diz que com a oração, com a súplica, você consegue vencer a ansiedade. Então acalma o teu coração. Tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo preciso. Então, com as suas orações, com as tuas súplicas a Deus,
você vai tirar a ansiedade do seu coração. Mate a sua ansiedade orando, entregando a sua vida para Deus, com as suas súplicas. Então, vença a ansiedade. Faça de tudo. Use a inteligência emocional para você vencer a ansiedade que te atrapalha. Terceira coisa, e essa é a mais importante. A palavra diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, você precisa buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Seus objetivos de vida estão dentro dessas outras coisas que o Senhor Jesus fala. Então entenda, se você primeiro não buscar o reino de Deus, não fazer a vontade de Deus, você jamais vai conseguir conquistar os seus objetivos. Se você não envolver Deus nos seus projetos, se você não trazer Deus para você. O que é o reino de Deus? Buscar a verdade é o reino de Deus? É o reino de Deus. Ajudar os pobres é o reino de Deus? É o reino de Deus. Propagar a palavra é o reino de Deus? É o reino de Deus. Ganhar almas é o reino de Deus? É o reino de Deus. Então, nós precisamos buscar a soberania de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, o domínio de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que ser dominados pela vontade de Deus. Então, quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas, ou seja, aquilo que faz parte dos seus objetivos, vão ser acrescentados na sua vida. Então, entenda, é necessário ter estratégia? Sim, vamos colocar no plural, estratégias. É necessário ter estratégias. É necessário vencer a ansiedade, matar a ansiedade e também é necessário buscar em primeiro plano o reino de Deus, porque tem muitas pessoas que conseguiram conquistar os seus objetivos, mas como Deus não tinha o poder soberano sobre ele, a pessoa acabou se perdendo, acabou entrando por um caminho sem volta, e isso levou à destruição, como o próprio Salomão. Ele começou certo, mas ele terminou do jeito errado. Então nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, colocar os planos de Deus, a soberania de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Olha, eu me lembro que eu estava fazendo um um projeto de vida pessoal meu. E para isso eu tinha durante alguns anos, juntado uma reserva financeira para desenvolver esse projeto pessoal meu. Foi então que a igreja do Senhor Jesus Cristo levou um duro golpe. Uma pessoa que era um filho na fé nos traiu em pecado, né? Dividiu o ministério. Só que não foi só isso que ele fez. Ele saqueou o ministério. Ele deixou uma dívida de R$40 mil, um desvio de verba. Nós nunca levamos isso nem para a justiça dos homens e nem a público, porque nós não estamos aqui para difamar ninguém e nem levar ninguém à justiça, sabendo que Deus é o nosso juiz. Mas, de fato, ele deixou uma conta violenta. E o outro pastor que veio para assumir o ministério disse: bispo, olha, tem um buraco aqui muito grande. E aí eu pensei, falei, a casa de Deus, como que fica com essa dívida? E tinha uma dívida ali. Então, eu usei os meus recursos pessoais para um plano, para um projeto que eu tinha, para poder sanar essa dívida que tinham deixado na obra do Senhor Jesus Cristo. Não é minha, a obra não é minha. A obra pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos ali buscando almas e discipulando almas para alcançar o reino do Senhor Jesus
e terem os seus nomes escritos, é claro, no livro da vida. Então, o meu projeto de vida pessoal iria ficar para depois. E eu, então, coloquei aquele dinheiro, aquela reserva, para fazer com que a obra de Deus não fosse envergonhada, né? Não escandalizar o reino de Deus. E eu fiz isso, eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar. Só que entenda, Deus nunca vai nos abandonar. Passado 20 dias, eu recebi uma ligação que mudou a minha vida. Um amigo com um grande projeto de vida, um grande projeto que ele tinha pessoal, que ele me apresentou e ele disse: Bispo, me ajuda nesse projeto. E eu ajudei ele nesse projeto e o projeto deu certo. Então, Deus nunca vai te abandonar, nunca. Entenda isso. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas, ou seja, essas outras coisas também estão no meio dos nossos objetivos. Eles serão alcançados, eles serão realizados, serão acrescentados na nossa vida, de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, você quer alcançar um objetivo? Vamos lá, 3 pontos fundamentais. Estratégia. Para mim ter estratégia, eu preciso andar com estrategistas. Ninguém nasceu sabendo. Então, eu preciso aprender a desenvolver estratégias. Então, ande com estrategistas. Ande com vencedores, com pessoas que têm o poder de mudar o ciclo rapidamente. E ande também com pessoas que têm o fruto do Espírito, aquilo que a ciência chama de mansidão, de domínio, ou melhor, aquilo que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de mansidão, domínio próprio, chama de frutos do Espírito, tá? Então mate a sua ansiedade, porque a sua ansiedade vai fazer você perder. A ansiedade vai levar você à derrota, o desespero de realizar, de conquistar. A ansiedade prejudica. Tudo tem o tempo certo e a hora certa. E terceiro, o mais importante de tudo, desenvolva o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o reino dele em primeiro lugar acima de todas as coisas. Porque colocando Deus em primeiro plano na sua vida, Deus também colocará você em primeiro plano. Nós meditamos na igreja no domingo passado em Malaquias 3,16. Malaquias é uma sentença que Deus dá para um povo rebelde, um povo que até ia para a igreja, que até oferecia holocausto, mas como a própria palavra diz, adoravam somente com os seus lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Sacrificavam animais coxo, cego, doente, ou seja, eles davam o restolho para Deus. E quando eles se apresentavam aos governadores da terra, eles davam o melhor, ou seja, eles não honravam a Deus. E houve uma consequência muito grave. Mas existia um povo diferente no meio. E esse povo diferente, que era uma pequena parcela que estava ali, eles falavam um entre os outros. Capítulo 3, versículo 16 de Malaquias, conversando uns entre os outros, dizendo: vamos servir a Deus, vamos dar o nosso melhor, vamos buscá-lo, vamos honrar o nome de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a conversa deles, que eles falavam entre uns e os outros, e Deus fez um memorial diante dele com o nome de todas essas pessoas. E Deus disse: eles serão o meu povo, eu terei eles como joias preciosas. Deus colocou aquele povo que foi diferente, que decidiu colocar o reino dele em primeiro lugar, como joias preciosas. E Deus encerra declarando o capítulo 3, dizendo: vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então, nós não somos melhores do que ninguém, mas se você decidir fazer a vontade de Deus e cumprir a soberania dele, você será diferente. Jesus foi crucificado no meio de 2 bandidos, mas um decidiu ser diferente. Então,
sempre aquele que decidir ser diferente. O que é ser diferente? É fazer o contrário à vontade do mundo, contrário à vontade do que todos estão fazendo. Jesus caminhava pela rua, muita gente tocava em Jesus, muita gente. Tanto que Jesus falou: quem foi que me tocou? Pedro falou: olha, todos estão te tocando. Mas Jesus diz: alguém tocou de forma diferente. Alguém tocou de uma maneira que ninguém mais tinha tocado. Então, seja diferente. Não faça o que todos estão fazendo. Faça o que a soberania de Deus te leve a fazer. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, alcance essa pessoa que luta tanto para poder conquistar os seus objetivos e até hoje não tem conseguido. Ajuda ela, meu Deus. Dá a direção para ela, que o teu Espírito Santo conduza ela da melhor forma, da melhor maneira possível. Ajuda ela a entender que o teu reino vem em primeiro lugar. E que ela também precisa andar com professores, pessoas que vão dar estratégia. E que ela também precisa acalmar a ansiedade que há no coração dela, o desespero que está sobre ela. Ajuda ela, meu Deus, que ela consiga desenvolver o fruto do Espírito dentro dela, para que ela possa vencer. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Shalom.